Bom dia, graça e paz. Vamos ler Mateus capítulo 24, versículo 6 ao versículo 8, dando continuidade então ao nosso devocional Pão Diário. Mateus capítulo 24, do versículo 6 ao versículo 8. Tradução King James. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Versículo 7. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes, terremotos em vários lugares. Versículo 8. Tudo isso será o início das dores. Repetindo, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenha medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Amados, desde a criação do homem e a queda do homem, vemos que a Bíblia relata inúmeros fatos que, na verdade, estão correlacionados a esse texto, até mesmo antes de Jesus Cristo nascer ao mundo. Mas Jesus chamou e deu ênfase ali no Monte da Oliveira, sentado novamente com seus discípulos, falando daquilo que poderiam acontecer e quais seriam os sinais. A gente já tem argumentado alguns pontos, mas se tratando da vida secular, se tratando não da questão religiosa, da busca da presença de Deus, o fim dos tempos também estaria marcado pelas questões seculares, política, econômica, de outros países, as suas relações de nação com outra nação. E Jesus deixa bem claro que nós ouviríamos falar e talvez até passaria pelas guerras. Nesse exato momento, todo o mundo está em guerra, uma guerra biológica, literalmente. É uma guerra. E nós víamos que estava sendo prenunciado que isso chegaria até aqui. E realmente chegou. Diante de tudo isso, nós vemos que os fatos que provam que a vinda de Cristo está próxima, cada vez mais, está correlacionada não só à questão religiosa, não só à questão litúrgica da igreja em si, mas que, na verdade, além da apostasia, que é o abandono da palavra de Deus, e a apostasia moral também, que é o abandono dos critérios e padrões divinos para a humanidade, haveria também no mundo secular uma destruição. Então você vê uma sociedade destruída, você vê uma nação contra outra nação, você vê guerras, você vê também fomes, terremotos, tudo isso são consequências do pecado. Tudo isso está relacionado à queda do homem. E muitas pessoas até questionam e indagam a respeito, dizendo: por que Deus permite tais coisas? Muitas pessoas me perguntaram: será que essa pandemia é um castigo de Deus para a humanidade? É a ira de Deus se manifestando sobre a humanidade em razão do que ela tem se desviado, apostatado, abandonado a fé, buscar a Deus? Será que é tudo isso? Então, eu concluo o seguinte, e isso dentro do que eu vejo dentro do contexto bíblico, eu não vejo isso como a ira de Deus, eu vejo isso uma consequência do próprio pecado, daquilo que o homem semeia, é aquilo que o homem está colhendo, é aquilo que ele está literalmente colhendo diariamente. Se nós formos ver dentro do contexto social e secular, a humanidade tem sido individualista, egoísta,
capitalista, que também é um bom sentido, mas também a gente sabe que o capitalismo ele faz o povo literalmente sofrer, porque o povo produz e nunca consegue desenvolver 100%. É claro que é muito melhor do que o socialismo e o comunismo, que na verdade impõe uma ditadura e ao ponto de controlar você. Tudo isso a gente consegue enxergar dentro da visão secular, que a humanidade em si só, ela se autodestrói. Se não houvesse uma interferência da graça, do Evangelho, da boa notícia que Cristo, Deus Emanuel, habitou entre nós e trouxe uma nova notícia, a nossa humanidade já deveria ter sido destruída. O que eu consigo entender diante de toda a desgraça, de tudo aquilo que acontece no mundo e até mesmo vem atingir as nossas vidas, a gente precisa entender que tudo isto é consequência do pecado. E o pecado é algo real. Uma característica que demonstra que o pecado é real é a morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando nós vemos milhares e milhares de pessoas, principalmente agora nessa pandemia, vemos tantas pessoas sendo ceifadas em razão de algo invisível, mas que literalmente as suas vidas estão sendo ceifadas em razão de uma doença. É fome, peste, terremoto. E tudo isso traz uma consequência econômica que nós iremos ainda colher os resultados de toda essa catástrofe que tem acontecido em todo o globo terrestre. Mas isso tem levado a humanidade a refletir, a pensar, a entender a importância de literalmente compreender que, diante de tudo isso, aquilo que é tão invisível, microscopicamente falando, pode parar uma nação, pode parar um continente como um mundo inteiro. Como pode? É algo assim que a gente fica analisando como algo tão pequeno, tão invisível, pode colocar temor no coração do homem, pode deixar ele em uma incerteza desesperadora. Mas, por outro lado, diante do caos, diante da catástrofe, diante da perda, diante da morte, temos uma boa notícia. E a boa notícia é Cristo Jesus. Ele diz que o pecado, ele literalmente, a lei aponta o pecado e nos dá a sentença de morte. Mas quando a graça é introduzida na vida secular da humanidade, quando Cristo então entra na história da humanidade, e ali ele traz uma boa notícia, a palavra evangelho, que é evangelion, ele traz uma ótima notícia, que a graça de Deus, ela nos reconcilia com Cristo e com Deus. Cristo nos reconcilia através da fé, dando-nos a oportunidade de sermos mais aproximados de Deus. Na verdade, muitas pessoas acham que a religião, o religare, né, do latim, é que o homem ele se chega a Deus. Mas o homem não tem condição nenhuma, porque Romanos diz que o homem pecou e destituído está da glória de Deus e nunca poderia estar perto dele em razão por causa do pecado. Mas então Deus, a religião eu sempre vejo um esforço da humanidade tentando agradar a Deus, e ele nunca vai conseguir, porque o homem não tem o que oferecer, a humanidade não tem o que oferecer para Deus, mas Deus tem o que oferecer. Quando Deus preparou o Cordeiro para si, que é Cristo Jesus, ali na figura tipológica de Abraão e Isaac, Deus preparou para si o Cordeiro. E naquele momento que Cristo está na cruz do Calvário, sendo sacrificado como cordeiro, Deus então coloca toda a sua ira sobre o seu filho, com o objetivo então de literalmente emplacar, literalmente tudo aquilo que o pecado trouxe para nós, ele colocou ali na cruz do Calvário.
É para isso que nós então entendemos que a importância de estarmos em Cristo Jesus. Não perca a sua esperança. Ainda que você venha ouvir histórias, fatos, que na verdade colocam o mundo de joelho diante de tal catástrofe, tenha certeza que Deus, o Emanuel, está conosco. Ele disse que ele veio dar vida e vida com abundância. Nesse exato momento, se você se encontra desesperado, sozinho, até triste porque perdeu alguém em razão de tanta coisa ruim neste mundo, descanse nele. Chame por ele. O Deus Emanuel irá ao teu encontro, tá? E entenda que tudo isso são os princípios de dores. Isso é só o começo. A humanidade ainda não faz ideia do que é a ira de Deus. Isso que acontece é consequência do seu próprio pecado, mas Deus ainda vai derramar a sua ira na terra. Enquanto isso, não quero te preocupar com isso, mas eu quero que você entenda que você tem um Deus que te deu a possibilidade de se reconciliar com Ele e voltar a crer nesta esperança. E mesmo que tudo venha acontecer ao contrário, tudo que o caos, o mundo fique literalmente pior, tenha certeza, descanse nele, confie nele, acredite nele. Ele prometeu que estaria conosco para sempre e para sempre. Então por isso, confie no Senhor Jesus, descanse nele, porque Ele vai te sustentar. Ele vai te dar força. Ele dá força ao fraco. Ele levanta o caído. Então não se desespere, mas descanse em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus? Pai, nós estamos diante de Ti e o mundo também está diante de Ti. O mundo está um caos, o mundo está literalmente perdido e alienado. Muitas coisas têm ameaçado muitas pessoas, seja ela a violência, a guerra, a fome, a peste, a doença. E as pessoas estão literalmente agora entendendo que, na verdade, tudo isso que acontece são consequências do pecado. E o pecado, ele gera morte. Mas que possamos entender que a morte ela foi vencida por Cristo Jesus e ela é a promessa que está para aqueles que crê no teu Filho amado Jesus Cristo. Ainda que venhamos tombar, cair, morrer, a nossa esperança é que naquele dia o Senhor Jesus Cristo irá nos ressuscitar e nos transformará em um corpo de glória, um corpo incorruptível. Um corpo onde a morte não terá mais poder sobre nós, nem doença, nem enfermidade, nada. Não teremos mais que chorar, mas estaremos com Ele para a eternidade. Que essa esperança venha arder em nossos corações e que nós venhamos querer o mais rápido possível este encontro maravilhoso, a qual o pecado não terá mais poder sobre nossas vidas, não teremos mais a dor da perda daquele que amamos, mas sim, descansamos em Ti, porque a graça, ela superabundou o pecado e ela vem dar vida e vida com abundância. Então, Senhor, Pai querido, aquele que está literalmente desesperado, sem saber o que fazer, que teu Espírito Santo console o seu coração, que o Espírito Santo fortaleça a sua vida e que ele venha encontrar paz em sua vida. É o que eu te peço, Senhor, nesta manhã, em nome de Jesus, que tu venha se revelar às pessoas que precisam entender e confiar em Ti, diante do mal. Que Deus possa literalmente, Senhor, nos ajudar a entender e a compreender a Tua vontade, porque a Tua vontade é boa,
agradável e perfeita. Por isso, Senhor, descansamos em Ti neste dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe. Um ótimo dia para você. Fiquem em paz.